Salve, gurizada, boa noite. Hoje é o 7º dia sem AM. Hoje eu até vim pra orla aqui dar uma corrida, né? Tomar um chimarrão, sentar aqui um pouquinho, de repente pensar um pouco na vida. Eu mais cedo vim no apartamento aqui, que é o apartamento dela, e onde era o nosso lar. Fui ali dar uma olhada nos gatos, ver como estavam as coisas, estava tudo limpinho, arrumadinho. Dei comida pra eles, dei uma água pra eles. E aí, quando eu cheguei lá, poxa, é muito difícil ficar naquele apartamento sozinho. Nossa, cara, a gente viveu 2 anos juntos ali, todos os dias. E entrar naquele apartamento hoje sem ela, cara, doeu tanto em mim, cara. Foi tão triste. E fiquei muito chateado por eu ter terminado nosso relacionamento, cara. E ela ter ficado alguns dias sozinha ali. Ela não merece isso, cara. Não merece isso. Se eu puder, eu vou fazer de tudo, cara. De tudo que eu puder fazer pra restituir isso e compensar ela, sabe? Por essas coisas que eu fiz, cara. Que sentimento ruim ficar sozinho. Eu detesto, né, cara? Eu odeio, eu não suporto a solidão. E hoje foi um gosto bem amargo ali, ter ficado lá no apartamento algum tempinho sozinho. E uma tristeza muito grande por ter pensado que eu saí de lá e deixei ela alguns tempos sozinha. Muito dolorido. Depois, algumas vezes que a gente conversou, ela até falou que tava gostando de ficar sozinha e tal. Cara, depois de algum tempo que a gente não tava mais junto, depois de algum tempo que ela ficou sozinha, e daí, de certa forma, talvez venceu um pouco do luto, né, do término, ela foi viver a vida dela, né, cara? Ela é bonita, um monte de gente vai dar em cima dela, um monte de gente vai curtir as fotos dela, um monte de gente vai querer interagir com ela. E isso aconteceu, né? Isso aconteceu e me incomoda tanto isso, cara. Eu gosto que ela poste foto dela, eu gosto que ela interaja na rede social dela, porque ela é bonita, ela merece toda essa atenção, toda essa, sabe? E ela é uma pessoa boa de coração, uma pessoa perfeita. Eu não quero que ela não poste, eu sempre gostei que ela postasse tudo isso. Mas como ela andou esse tempo solteira, eu sei que quando ela posta alguma coisa, com certeza alguém vai reagir, vai falar alguma coisa, e isso me incomoda. Por enquanto que a gente ainda não definitivamente bateu o martelo e decidiu que a gente vai ficar junto, que a gente vai retornar à nossa vida de casal que a gente tinha antes. Inclusive, até isso é um ponto que eu gostaria de conversar aqui com vocês. E também tentar organizar isso na minha cabeça. Só voltando ali pra gente não perder, tá? Eu cheguei no apartamento, daí deu toda essa sensação, todo esse sentimento de tristeza por estar sozinho e por ter feito ela ficar sozinha também. E aí no chão tava um vidrinho de amostra grátis de perfume, que era um perfume que ela usava, bem docinho, bem cheiroso. Como eu adorava dormir do lado dela, sentir o cheiro dela bem cheirosa, que ela sempre foi. Isso me atingiu de um jeito, sentir aquele perfume dela. E aí logo que eu senti o cheiro do perfume, a Popi, a madrasta dela, me ligou de vídeo. E aí eu chorei um pouco na ligação, assim, não queria ter chorado, porque parece um bebê chorão, sentindo falta e saudade da pessoa, mas eu não vou negar, se eu sou assim, né, cara, o que eu vou fazer? Bom, esse era o relato que eu queria falar pra vocês. Daí eu vim dar uma corrida aqui na orla, tomar um chimarrão, ficar um pouco em paz, pensar em tudo isso. Agora voltando àquele assunto que eu tava falando. Então, ela ficou um tempo solteira, então tem bastante gente que eu sei que vai dar em cima dela, que vai querer se aproximar dela e tal, né? E eu não me importo que isso aconteça, mas
eu gostaria só que a gente tivesse essa, sabe, eu sou teu, tu é minha, sabe? Não importa quem dá em cima ou quem falar alguma coisa, a gente se respeita, eu te amo, a gente se ama e isso não vai mudar nada. E eu não vou dar bola pra ninguém também, não vou estar interagindo com essas pessoas e tal. Isso era legal, a gente tinha isso antes. E eu espero que a gente consiga resgatar e viver assim também. Eu quero viver a nossa vida de casado, como a gente vivia antes. De casado, eu quero me acordar cedo para ir trabalhar, quero que ela se levante cedo comigo, algumas vezes, né? Porque na maioria das vezes eu preferia que ela ficasse dormindo, porque também é bom para mim ver ela deitada, descansando. Eu gostava de ver ela deitada na cama, descansando, com preguiça ou cansada mesmo. De manhã bem cedinho, eu só ia lá dar um beijo nela pra dizer que eu amava ela e saía pra ir trabalhar. Mas eu me sentia tão amado também quando ela se levantava cedo, enquanto eu tava tomando banho, ela tava lá preparando um lanche pra eu levar, ou um café pra gente tomar um café juntos ali antes de eu ir trabalhar. Cara, isso é uma das coisas mais lindas do mundo, cara. Bah, tá louco. Coisas que não tem dinheiro que pague. Bah, eu era perfeitamente feliz com ela, cara. Sinto tanta falta dessas coisas. Numa das vezes que eu voltei pra conversar com ela, ela conversou, se a gente voltar, a gente vai voltar como namorado. E aí eu vou ficar sozinho aqui no meu apartamento. E aí tu não vai ficar com ciúme, tu não vai ficar não sei o quê, porque ela vai estar sozinha, de repente, sei lá, conversando com alguém, sei lá, né? Eu entendi o que ela quis dizer, eu espero que vocês entendam. Eu tô poupando de falar algumas coisas porque eu não quero entrar em detalhes com relação a nossa vida muito íntima, assim, né? Se ela ficou com alguém, se ela não ficou, não quero falar sobre isso, né? Mas o importante foi ela ter me falado isso, porque eu fiquei pensando se de fato o que é que ela quer. Será que se ela quiser voltar, será que ela vai querer que a gente volte como namorado, sabe? Ou será que hoje ela já pensa em não, vamos ter a nossa vida como a gente tinha antes, vamos voltar a viver junto, fazer nossos planos, a gente se organizar. Eu não sei o que ela tá pensando, né? Na verdade a gente nesse período que ela foi viajar e eu tô aqui longe sem ela, a gente não chegou a conversar sobre essas coisas ainda, né? Na verdade até hoje ela não me disse assim, a gente vai voltar, a gente fica tranquilo, tá tudo bem. Ela só falou, vai dar tudo certo, sabe? Mas ela não bateu ainda assim o martelo, olha, tá aqui, a gente vai voltar, tô decidido, mas a gente precisa resolver isso. Eu acho que a gente vai ter uma conversa sobre isso quando ela voltar. E ainda assim, algumas vezes ela me fala, eu te amo, sabe? Quando a gente termina de fazer uma ligação por vídeo, no final é só se cuida e deu. E isso é muito estranho porque eu aprendi a falar te amo com ela e aprendi a ouvir ela me falar eu te amo o tempo todo pra qualquer coisa. E agora não ouvir isso com tanta frequência assim, com mais raridade, é um pouco estranho pra mim. Me deixa um pouco inseguro em saber se ela realmente tá pensando em querer voltar a nossa relação. Mas aí logo depois a gente troca algumas mensagens e aí ela me chama de vida de novo. Que nem agora ela deu uma cochilada e ela acordou e me chamou vida. Daí eu respondi pra ela, né? Oi, minha linda, o que foi? Então, essas coisas me faz bem, sabe? A gente se tratar e perceber que a gente tá se tratando como a gente sempre se tratou, sabe? Porque é aquela nossa vida que eu quero, é aquele nosso romance, aquele nosso cuidado, aquele nosso carinho, sabe? Aquela nossa intimidade que a gente tinha, é aquilo que eu quero de volta. E eu espero que a gente consiga conversar, se entender e que ela esteja disposta a voltar pra gente ter a nossa vida de casado que a gente tinha antes.
Não sei se eu tô certo em querer isso. Não sei se o ideal é a gente voltar como namorado. Eu não sei, eu acho que a gente já viveu 2 anos morando junto, né? Dividindo um lar. Como que a gente vai voltar agora como namorado? Não sei se isso é possível. Mas não sei ainda como é que tá bem o sentimento dela com relação ao nosso retorno. Me parece que ela tá bem disposta, né? Mas eu não sei. Hoje eu vou dormir ali no apartamento pra ficar um pouco com os gatos também. Amanhã dar mais comida pra eles. Acho que amanhã eu retorno lá na casa dos meus pais. Eu mandei minha moto pro conserto. Preciso aguardar o retorno do mecânico pra ver o que aconteceu. E eu tô fazendo um vídeo pra ela que eu tô preparando também, pra mandar pra ela olhar. Então eu vou ficar um tempo ali, relaxando, cuidando, pensando em nós, pensando em todas essas coisas e tentando entender como é a melhor forma de agir, como eu devo agir, como eu devo fazer, conduzir as coisas para que ela não sofra, para que eu não sofra e que a gente consiga voltar a ter a vida que a gente tinha antes. Eu acho que por enquanto é isso, gurizada. Não tem mais nada pra falar por enquanto, mas assim que eu tiver mais algum sentimento, alguma sensação pra compartilhar com vocês, eu vou ou eu edito aqui e coloco nesse áudio, ou eu deixo pra falar amanhã no próximo vídeo, tá bom? Abraço, boa noite, falou!